Talvez você nem tenha percebido, mas o seu corpo pode estar tentando te enviar um sinal há muito tempo. Um sinal silencioso, mas muito importante. Quando um homem acorda sem aquela ereção matinal que sempre teve, é comum pensar que é apenas a idade. Mas não é bem assim. Hoje, cerca de 7 em cada 10 homens acima dos 60 anos já perderam esse reflexo natural do corpo. E o que poucos sabem é que isso pode ser o primeiro aviso de que algo na sua circulação já não está funcionando como antes. Não é um castigo do tempo, nem uma questão de sorte, é apenas o corpo pedindo ajuda. E a boa notícia é que ele ainda pode reagir. Sou o Dr. Karen Hiller, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Nos próximos minutos, quero te mostrar como um pequeno ritual de apenas 3 minutos, feito logo ao acordar, pode restaurar algo que parecia perdido: a vitalidade, a potência e a confiança que o tempo parece ter levado embora. Não estamos falando de remédios caros, nem de promessas milagrosas, mas sim de ciência, de hábitos simples que despertam o que há de melhor no seu próprio corpo. Então, antes de continuar, respire fundo. Este pode ser o primeiro passo para mudar as suas manhãs e, talvez, mudar também a forma como você se sente como homem. Pense na sua rotina ao acordar. O despertador toca, você pega o celular, dá uma olhada nas mensagens, levanta rápido, vai ao banheiro, prepara um café forte e começa o dia. Parece algo inofensivo, certo? Mas esse pequeno roteiro, repetido há anos, pode estar silenciosamente enfraquecendo a sua circulação e, junto com ela, a sua potência. Nas minhas décadas de prática clínica, observei algo que chamo de massacre matinal. Um conjunto de hábitos automáticos que desencadeiam uma reação em cadeia no seu corpo, especialmente nos primeiros 60 minutos do dia. É nesse momento que muitos homens, sem perceber, sabotam a própria saúde sexual. Depois de uma noite inteira de sono, o corpo está naturalmente desidratado. O sangue fica mais espesso, circula com mais dificuldade, e o nível de óxido nítrico, a molécula que permite a dilatação dos vasos e, portanto, a ereção, está no ponto mais baixo. Quando você vai direto ao café forte, sem água e sem movimento, a situação piora. A cafeína em jejum contrai os vasos sanguíneos em até 20%. Isso significa que exatamente os canos que deveriam se encher de sangue logo pela manhã ficam comprimidos. Além disso, o café dispara o cortisol, o hormônio do estresse, que bloqueia a testosterona, o combustível da virilidade. E há outro detalhe que quase ninguém comenta. Ao levantar de repente, o sangue tende a se acumular nas pernas por alguns segundos, reduzindo o fluxo para a região pélvica. É como se o corpo demorasse um pouco a entender que precisa enviar sangue para o cérebro e também para o lugar certo lá embaixo. Quando isso acontece todos os dias, durante meses ou anos, o sistema vascular começa a esquecer como se comportar corretamente. Os vasos perdem elasticidade, a circulação fica lenta e a resposta erétil enfraquece. Mas calma, não há nada de permanente nisso. O que o tempo e os maus hábitos fizeram pode ser revertido. Com pequenas mudanças, é possível ensinar novamente o corpo a circular sangue de forma eficiente e saudável. E é exatamente isso que eu vou te mostrar a seguir. Um método simples, natural e comprovado que pode transformar as suas manhãs e a sua vida. Nos últimos anos, através das minhas pesquisas e acompanhamento de centenas de pacientes, comecei a olhar com mais atenção para o que realmente causa a disfunção erétil em homens maduros. E o resultado surpreendeu até a mim. Em mais de 87% dos casos que atendi, o problema não tinha nada a ver com testosterona baixa ou com a idade. A verdadeira origem estava na circulação, mais especificamente na saúde dos vasos sanguíneos que levam o sangue até o pênis. Pense nesses vasos como se fossem pequenos tubos de irrigação. Com o tempo, eles sofrem os efeitos da inflamação, do estresse e da má alimentação. Esses danos provocam o que chamamos de disfunção endotelial, ou seja, os vasos perdem a capacidade de se abrir e se fechar de forma eficiente. Quando o cérebro envia o sinal de desejo, o sangue deveria fluir livremente para encher os corpos cavernosos do pênis.
Mas se esses tubos estão rígidos, inflamados ou estreitados, o fluxo fica fraco, irregular, e o resultado é uma ereção parcial ou nenhuma. Os vasos do pênis são os mais finos de todo o corpo. Alguns têm apenas um terço da espessura de um fio de cabelo. Por isso, eles são os primeiros a sofrer quando há qualquer problema de circulação. Na minha prática clínica, costumo dizer que a disfunção erétil é o canário da mina das doenças cardíacas, o primeiro sinal de que algo no sistema vascular não vai bem. Mas aqui está a boa notícia: esses vasos não estão destruídos, estão apenas adormecidos. Ao longo de décadas acompanhando meus pacientes, confirmei que, com a estimulação certa, eles podem recuperar a elasticidade e voltar a funcionar quase como novos. Esse processo se chama remodelamento vascular e pode acontecer em poucas semanas, mesmo em homens com mais de 70 ou 80 anos. Em outras palavras, o problema não é o tempo que passou, mas os sinais que o seu corpo deixou de receber. E é justamente para reativar esses sinais que desenvolvi o protocolo matinal de 3 minutos, um conjunto simples de passos capaz de ligar novamente essa rede de vasos, restaurando o fluxo e a vitalidade masculina. Agora que você já entende o verdadeiro motivo por trás da perda da potência, quero te mostrar algo simples, natural e poderoso. Um pequeno ritual que pode mudar completamente o seu dia e, com o tempo, transformar a sua saúde sexual. Chamo isso de protocolo matinal de 3 minutos. 3 etapas rápidas que somam menos de 180 segundos, mas que despertam o corpo de dentro para fora. Primeiro, hidratação inteligente. Assim que abrir os olhos, antes de qualquer outra coisa, beba 2 copos de água em temperatura ambiente. Nada de água gelada, que dá um choque térmico, e nem muito quente, que é absorvida mais devagar. A água morna ou em temperatura natural entra rapidamente na corrente sanguínea e ajuda a afinar o sangue, facilitando a circulação. Mas há um detalhe essencial: adicione uma pequena pitada de sal marinho natural. Pode ser o sal celta ou o sal rosa do Himalaia. Esses sais contêm dezenas de minerais que reativam a eletricidade natural das células, melhorando a condução nervosa até os genitais e aumentando a irrigação. Lembro-me do caso do Henrique, de 63 anos, que passou quase 3 anos sem ereções matinais. 4 dias após começar o protocolo, ele me escreveu: Doutora, foi inacreditável. Acordei e percebi que algo tinha voltado a funcionar. Isso acontece porque, com água e minerais, o corpo finalmente consegue enviar sangue para onde ele deve ir. Segundo, despertar dos vasos. Ainda deitado, sem sair da cama, faça 3 movimentos simples. Movimento 1. Flexione e estenda os pés cerca de 20 vezes, como se estivesse empurrando o chão. Isso ativa os músculos da panturrilha, chamados de segundo coração, responsáveis por bombear o sangue de volta para o corpo. Movimento 2. Incline o tronco suavemente para a frente e para trás 15 vezes. Esse balanço ativa os músculos do assoalho pélvico, verdadeiros heróis da função erétil. Movimento 3. Respire profundamente 5 vezes, expandindo o abdômen e não o peito. Esse tipo de respiração aumenta a produção de óxido nítrico, a molécula que dilata os vasos e sustenta a ereção. Esses simples gestos criam um acordo entre corpo e circulação. O sangue começa a fluir, os vasos se abrem e os músculos recebem oxigênio. Nas minhas observações clínicas com homens acima dos 60 anos, após 14 dias de práticas semelhantes, 81% relataram melhora da ereção. E após 30 dias, o número subiu para 94%. E o mais importante, nenhum deles usou remédios, suplementos ou cirurgias. Terceiro, otimização hormonal. Antes de tomar café e ainda em jejum, misture uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem com um suco de meio limão fresco. Pode parecer estranho, mas a ciência por trás disso. As gorduras boas do azeite enviam ao corpo um sinal imediato para aumentar a produção de testosterona, enquanto a vitamina C do limão ajuda a liberar óxido nítrico. Essa combinação estimula os hormônios e protege os vasos ao mesmo tempo. O Paulo, de 68 anos, me contou que achou a receita maluca, mas no 5º dia, sua esposa perguntou se ele estava tomando algum remédio. No 10º, ela brincou: Você está me escondendo um segredo, não é? E o segredo era apenas azeite, limão e constância. Depois disso,
Espere cerca de 20 minutos antes do café e evite tomá-lo em jejum. Coma algo leve junto, como ovos, ricos em colina, nutriente essencial para a função nervosa e sexual. Quando você junta esses três passos, hidratar, movimentar e nutrir, cria o ambiente perfeito para que os vasos se regenerem e para que o corpo volte a produzir e responder aos hormônios naturais da masculinidade. Ao longo dos anos, observei que pequenas mudanças, quando feitas de forma consistente, podem gerar resultados duradouros. Em apenas 2 semanas, muitos homens relatam as primeiras ereções matinais. Em 4 semanas, a função se estabiliza. E o melhor, não há efeitos colaterais, nem necessidade de medicamentos. É apenas o seu corpo fazendo o que sempre soube fazer, desde que você o trate com o cuidado e o ritmo certos. Quando você começa a seguir o protocolo de 3 minutos, as mudanças não demoram a aparecer. O corpo responde de forma natural, como se tivesse apenas esperado o sinal certo para voltar a funcionar. Nos primeiros 2 dias, é comum urinar com mais frequência. Isso significa que o corpo está se reequilibrando, eliminando o excesso de líquido retido durante a noite. Logo em seguida, vem uma sensação de leveza, clareza mental e energia logo pela manhã. É como se o nevoeiro que costuma acompanhar o despertar começasse a se dissipar. Entre o terceiro e o sétimo dia, muitos homens relatam algo emocionante: a volta das primeiras ereções matinais. Às vezes ainda discretas, mas consistentes. É o sinal mais claro de que o sangue voltou a circular com força e que o sistema vascular está despertando novamente. Na segunda semana, o progresso acelera. As ereções se tornam mais firmes e espontâneas, não apenas ao acordar, mas também durante o dia. O humor melhora, a confiança renasce e até a postura muda. Quando o homem volta a se sentir forte, isso reflete em tudo, na fala, no olhar e nas relações. Com 3 a 4 semanas, a função erétil tende a se estabilizar. A circulação se reorganiza, o equilíbrio hormonal melhora e o corpo volta a produzir óxido nítrico em níveis ideais. Isso acontece porque as células endoteliais, que revestem os vasos sanguíneos, se renovam completamente a cada 28 dias. Ou seja, em menos de um mês, o seu corpo pode literalmente construir vasos novos, mais elásticos e eficientes. Nas minhas pesquisas clínicas, comprovei isso repetidamente. Homens que seguiram um protocolo semelhante aumentaram o fluxo sanguíneo peniano significativamente em 4 semanas. Os exames de imagem mostraram mudanças reais na elasticidade dos vasos, e não apenas uma melhora temporária. Tudo isso sem medicamentos, sem efeitos colaterais e sem depender de soluções artificiais. É o próprio corpo voltando a fazer o que a natureza planejou, funcionar com vitalidade. E o mais bonito é ver como essa transformação não para na parte física. Ela se reflete na mente, no humor e na autoestima. Cada manhã passa a ser um lembrete de que ainda há muito vigor dentro de você, apenas esperando para ser despertado. Para que o protocolo matinal funcione da melhor forma, é importante cuidar também das noites. Afinal, é enquanto você dorme que o corpo produz hormônios, repara tecidos e fortalece os vasos sanguíneos. Um erro comum entre muitos homens é dormir de bruços. Essa posição, apesar de parecer confortável, comprime os vasos da região pélvica durante toda a noite, dificultando a circulação. Tente dormir de lado ou de costas. Seu corpo e sua circulação vão agradecer. Outro detalhe é a roupa íntima. Cuecas apertadas aumentam a temperatura dos testículos, o que reduz a produção de testosterona. Prefira tecidos leves, mais soltos, ou, se possível, durma sem roupa íntima. Permitir que o corpo respire é um gesto simples que pode fazer uma enorme diferença. E cuidado com os líquidos antes de dormir. Beber muita água nas 2 horas que antecedem o sono pode parecer saudável, mas causa o efeito contrário. Levantar várias vezes à noite para urinar interrompe o sono profundo, justamente o momento em que o corpo atinge o pico natural de testosterona. O ideal é se hidratar bem durante o dia e reduzir o consumo de líquidos à noite. Esses pequenos ajustes noturnos potencializam os efeitos do protocolo matinal. Quando o corpo descansa bem, a circulação e os hormônios se equilibram, e o despertar se torna mais leve e energizado. Muitos pacientes me dizem: doutora, nunca imaginei que algo tão simples pudesse fazer tanta diferença.
E eu sempre respondo: o segredo está na consistência. Cuidar das manhãs é essencial, mas cuidar das noites é o que garante que o corpo se regenere de verdade. Com sono restaurador, tecidos oxigenados e vasos relaxados, o seu corpo se prepara para um novo dia cheio de força, vitalidade e confiança. Agora que você já conhece o protocolo e os cuidados que o acompanham, quero te deixar um convite simples, mas poderoso. Reserve 3 minutos do seu dia, todas as manhãs. Não é um remédio, nem uma promessa milagrosa. É apenas o seu corpo sendo reativado com respeito e consistência. Em poucos dias, você vai sentir a diferença. Mais energia, mais clareza, mais confiança. E pouco a pouco, aquilo que parecia perdido começa a voltar. Não só a potência, mas também a alegria de se sentir vivo. Experimente por uma semana. Observe o que muda e compartilhe sua experiência nos comentários. Aqui estamos construindo uma comunidade de homens que não aceitam o declínio como destino, mas como um desafio a ser superado. Cuide-se, confie no seu corpo e lembre-se: a idade não é o fim da vitalidade, é apenas o momento certo para recuperá-la. Nos vemos no próximo vídeo.